Boa noite para todos, para todas. Hoje a gente vai falar sobre organização especializada para alérgicos. Mari, agora você entrou, mas está uma tela azul. Tá mesmo. Em vez de estar a sua imagem, está uma tela azul. Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Caramba, que pena. Oi, Edileuza, boa noite. A gente está esperando a Mari entrar, porque ela está com alguns problemas lá, o Instagram não está entregando. Já convidei a entrada dela novamente. Ixi, mesma coisa, Mari, mesma coisa. É, realmente, Instagram não é mais o mesmo. Agora Foi? sim, agora Ah, entrou. não te Você está vejo, me vendo? sem problema. Ah, Não. vou deixar assim para a gente evitar. Isso, não tem problema. Meu Instagram sempre dá dessas. Então, beleza. Então, o que importa é que a gente está aqui, nós duas Isso. entramos, nós duas vamos fazer uma live. E já temos pessoas entrando também. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Quem quiser confirmar que está ouvindo a gente muito bem, por favor, podem comentar aí. Eu vou tentando acompanhar também os comentários. E hoje nós vamos falar sobre organização especializada para alérgicos. Eu convidei a Mari, então vamos começar tranquilamente, vou me apresentar para quem não me conhece, para quem veio aí da audiência da Mari. Eu sou a Paty Freire, eu atuo como personal organizer desde 2014 e como designer de interiores desde 2022. Eu me formei em Direito, depois do curso inicial na OSB, como personal organizer fiz diversas outras especializações. Eu sou qualificada para eventos, para produtividade, terceira idade, as closets femininos, masculinos, enfim, a casa inteira, escritórios, lojas, lutos, rupturas e também sou qualificada como concierge. E eu queria que a Mari se apresentasse. Aliás, quem tiver perguntas pode interromper, tá, pessoal? Pode interromper a gente e fazer as perguntas na hora que vocês quiserem aí no texto, que eu vou tentar acompanhar aqui. Boa noite para quem está entrando. Eu vi que entrou Jade, Jorge, enfim. Agora a Mari se apresenta para nós. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado, Paty, pela oportunidade do nosso bate-papo, pela nossa live. Eu sou a Mari Ferreira, sou personal organizer desde 2016, sou tradutora como formação, tenho um filho alérgico, o Miguel, de 10 anos. O Miguel é alérgico múltiplo, ou seja, ele tem vários tipos de alergia, e por conta disso, eu sou especialista em organização para alérgicos. Eu vi aí no mercado que a alergia está crescendo cada vez mais, e por isso eu resolvi fazer essa especialização, essa organização voltada para os alérgicos. Que bom. É uma coisa um diferencial mesmo. E além de a gente se conhecer, oi, Elô, boa noite, Elô, querida. Boa noite para todo mundo que está deixando os boa noites aqui para nós. É um prazer receber vocês. A gente, além de ser personal organizer, a gente se conhece em alguma especialização que eu honestamente não consigo me recordar, porque a gente se dá tão bem que eu já não sei mais de onde que veio assim essa situação. E a gente se encontrou também no Unpop, né, na imersão Unpop, a gente conversou bastante lá, e aí daí surgiu essa ideia na minha cabeça de te convidar, e a gente também gosta de rock and roll, né, então acho que assim, a coisa foi evoluindo para eu vi que você até cantou nos stories para trazer o pessoal hoje, achei sensacional, eu devia ter feito isso também, mas enfim, não me inspirei em tempo, e aí é isso, eu acho que a gente, depois disso, começou a falar sobre qualidade de vida e a gente podia começar a falar também sobre isso, os cuidados que os alérgicos têm que tomar, se você quiser dar uma pincelada, né, agora que você tem... Agora não, né, como você tem o Miguel já tem 10 anos, né? Oi, Má. Isso. Fala aí mais um pouquinho, então. Bom, a gente se conheceu assim na vida, eu digo, que eu realmente não me lembro quando foi que a gente se conheceu realmente, mas eu lembro de antes de ter o curso da Carol Timóteo, a gente já tinha se visto em algum outro lugar, não me lembro quando, mas assim, já fizemos amizades, a gente já percebeu que a gente tem muita coisa em comum, né, Paty? E aí, Total. a Paty me convidou para a live, é óbvio que eu aceitei, não podia deixar de aceitar esse A convite. E Carol eu... aí que Oi? entrou também. Ela entrou? Carol acabou de entrar. Beijo, gente, boa noite. A minha madrinha entrou também. Minha madrinha é minha Legal. maior fã. Todas Ah, as lives que ela participa. E falando um
da alergia, eu resolvi entrar nesse mundo da Organização para Alérgicos por conta de entender que a alergia ela não precisa ser pesada. Tem muitas mães que têm muitas dificuldades, mas eu gosto de mostrar que a alergia ela pode nos trazer uma qualidade de vida, né, tanto para a mãe quanto para o alérgico, principalmente quando é filho, e tanto quanto o alérgico, né, quando é adulto alérgico. Então, assim, não precisa ser algo pesado, não precisa ser algo maçante. Então, a organização, ela vem para ajudar a trazer uma qualidade de vida melhor mesmo. Sim, inclusive quando a gente começou a publicar que a gente ia fazer a live e tal, muita gente já ficou, nossa, eu sou alérgico, eu também quero ver, eu vou colocar na minha agenda. Então a gente resolveu abrir. Oi, Má, boa noite. A gente resolveu abrir umas enquetes aqui, eu vou comentar com vocês os resultados. Essas enquetes foram até engraçadas, teve gente que até respondeu por fora, né, além da enquete para falar das alergias. Tem até um amigo meu que falou, nossa, eu sou muito alérgico, eu não tenho só isso. Então a gente perguntou aqui, eu perguntei se as pessoas tinham alergia, 75% das pessoas disseram que sim. Você comentou se tinha respiratória ou alimentar, e a divisão ficou em 80% alergia respiratória. A gente está vendo isso muito com a mudança climática, a poluição que a gente vê em São Paulo, quando a gente sobe para fazer organização em prédios altos, e a gente vê aquela massa cinzenta, né, nos horizontes, assim, é uma coisa absurda. A gente perguntou quem tinha rinite, quem tinha sinusite, e bastante gente do nosso público falou que tinha as duas coisas, que tinha tanto rinite quanto sinusite. Mais de 40% das pessoas falando que tinha rinite e sinusite. Então, é uma coisa que realmente tem, assim, avassalado São Paulo, em especial, por causa da poluição. Então, se você quiser começar a falar sobre um pouco do Miguel, né, como que você foi descobrindo, enfim, vamos lá. Antes de falar, eu queria falar sobre o Miguel em si, sobre a minha história. Eu queria dizer que já existem estudos dizendo que 30% da população mundial tem alergia. Isso é muita coisa. E tem estudos dizendo que em 2050 nós teremos 50% da população alérgica. Isso é muita gente, muita gente. Imagina, o mundo inteiro, metade do mundo ser alérgico. Por quê? Muita poluição, principalmente alergia respiratória. Quem mora em grandes cidades, como São Paulo, hoje em dia, principalmente, quem nasce já vai nascer num ar poluído. Então, para ter uma alergia, é muito mais fácil, né, de se ter essa alergia, porque já nasceu nesse ambiente, do que antigamente, que não havia tanta poluição quanto há hoje, né? Então, assim, é muito importante a gente aprender a lidar com as alergias, porque elas, infelizmente, né, estão crescendo. E não só como nossos clientes, né, mas a nós mesmos, a gente também. Eu não tinha nada, mas assim, agora eu tenho rinite, ataca com pó, tem essa condição assim, bem atacada. Até no dia que a gente estava falando sobre isso, eu estava com rinite por causa de um atendimento, então realmente o impacto é enorme. Enorme, muito, muito grande. A Carol até perguntou aqui, tem várias alergias, tudo que aparece ela tem, né? Alérgica a todos os tipos. A Marcela falou que os ites são grandes, muito grandes. Hoje em dia é muito it, sinusite, otite. Mas eu queria começar falando um pouquinho da minha história com o Miguel, né? Do porquê que eu resolvi entrar nesse mundo realmente. Eu descobri a alergia do meu filho. Meu filho Miguel hoje tem 10 anos. Eu descobri uma alergia à proteína do leite quando ele tinha 8 meses. Então, a partir desse momento, com 8 meses, eu, como amamentava, eu fazia a dieta restrita de leite. Mas eu preciso dizer, primeiro, a diferença entre intolerância à lactose e alergia. Por quê? Muita gente se confunde, muita gente ainda não conhece, não sabe essa diferença. Mas quem é alérgico à proteína do leite de vaca não é a mesma coisa que ser intolerante. Quando a gente diz que alguém é intolerante ao leite, ele tem uma reação diferente no sistema dele. Normalmente, a intolerância, a reação é mais gastrointestinal. A gente fica com dor de barriga, né? Pode dar um pouquinho de diarreia ou até constipação. Mas, assim, é uma intolerância à lactose, que é ao lactato, que a gente fala, que é uma enzima da lactose. Então, o que vai trazer mesmo de reação é reação intestinal.
Quando a gente Uhum. fala sobre alergia, nós estamos falando sobre o sistema imunológico da pessoa. Calma, gente. Não sou médica, não vou ficar falando termos aqui mirabolantes, não é isso. É mais para vocês entenderem mesmo essa diferença, que a alergia, ela acaba sendo da proteína do leite, que é a caseína e umas outras proteínas, que é diferente da lactose, e normalmente o sistema imunológico vai reagir inchando, dando placas vermelhas, né, coçando, fechando a garganta. Então, assim, a diferença maior é a alergia é um pouquinho mais severa, pode levar a óbito, sim. Uhum. Já a intolerância uma reação gastrointestinal mesmo. É bom a gente ter esses conceitos, porque quando a gente vai organizar, ou as pessoas descobrem que a gente é personal organizer, eles falam assim, você tem toque? Mas toque é um transtorno. Então, é muito importante a gente saber a diferença de gravidade, que intolerância é muito diferente de alergia, né? A alergia é uma coisa bem mais grave, por isso que ter um trabalho assim, diferenciado, vai fazer muita diferença na condição de vida, de forma de impacto assim muito profundo, né? E você, mesmo você sendo mãe de alérgico, a gente já viu que você já levou ele ao hospital algumas vezes por causa de algumas circunstâncias que fogem do controle, e é por isso que a organização vai fazer muita diferença, né? Porque você tem que estar preparada, você tem que saber onde que as coisas estão, como sair de casa o mais rápido possível, enfim. O impacto não é somente, né, para quem a gente organiza, mas para nós também. Exatamente. E o Miguel, ele não tem apenas alergia à proteína do leite, né? O Miguel é um alérgico múltiplo, ou seja, ele tem múltiplas alergias. O Miguel tem alergia alimentar, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Ele tem alergia à carne de porco, também é uma alergia. E ele tem uma alergia que é como se fosse uma intolerância à soja. A gente acaba dizendo alergia não mediada, mas é como se fosse uma intolerância. Ele não incha com a soja. Ele vai ter já a alteração gastrointestinal, né? Já vai ter uma reação intestinal. Mas ele não pode comer soja. Ele também tem dermatite atópica, que é uma alergia cutânea de pele. E ele tem asma, que é uma alergia respiratória, junto com a rinite, né? Então, são múltiplas alergias que atacam todos os três sistemas, né? Respiratório, o cutâneo e o alimentar. É por isso que até eu vi no seu Instagram um post falando sobre a manutenção de utensílio dentro da casa, sobre como você faz a higiene da cozinha, do piso, enfim, é muito amplo. E eu queria até que você falasse sobre isso, que você pede nesse post para evitar materiais naturais, como bambu, como madeira, às vezes até evitar o plástico, que tem acúmulo, né, de resíduos. Então, acho que você pode também entrar nesse tópico aí. Falando assim, sobre alergia alimentar. Não sei se alguém que está assistindo essa live tem alergia alimentar, alguma condição alimentar, mas quando eu falo sobre alergia alimentar, eu levando ao extremo. Agora eu vou falar um pouco sobre o extremo da alergia alimentar, que é aquela pessoa que tem uma alergia muito grave, muito severa. É o caso do meu filho Miguel com o leite. Ele realmente tem uma alergia muito severa. E aí existe a tal da contaminação cruzada, que nada mais é que eu faço, vou dar um exemplo, tá? Eu faço um pão com manteiga, passo o pão com manteiga e coloco na frigideira. Eu vou lavar essa frigideira e se eu pegar um outro pão, o Miguel não pode manteiga, eu pego um pão para ele, a frigideira tá lavada, e passo esse pão nessa mesma frigideira, ele pode ter uma reação por conta da contaminação cruzada. Ou seja, já foi utilizado leite naquela frigideira e ela absorveu essa proteína do leite e vai passar para o alimento dele. Isso acontece muito, com outro exemplo, quando a gente faz uma marmita de macarrão com molho vermelho. E a marmita, ela não fica vermelha quando é transparente? Por mais que a gente lave, ela não mancha? Muita marmita mancha, acaba manchando. Significa que o plástico, ele absorveu esse alimento. E é o que acontece com a proteína do leite. Ela é absorvida por plástico, por bambu, por teflon de panela. Então, assim, existem alguns utensílios, dependendo da alergia, que não pode ser utilizado para quem é pro alérgico por conta do alergeno. Por exemplo, peixe. Fiz um peixe na frigideira. Não sei se vocês têm costume de fazer peixe. Aliás, você faz um peixe na frigideira, lavou a frigideira. A Carol tá falando que tem alergia até a abacaxi. E eu lembro que você falou também sobre isso, né?
Se alguém quiser mais falar sobre exemplos de alergia que tem por aí, pode comentar que a gente aproveita para discutir. Eu tenho alergia ao abacaxi também. Eu vi que a Carol também tem reação forte e ela já teve com contaminação cruzada. Eu tenho a abacaxi. Quando eu era pequena, meu sistema imunológico era totalmente diferente. Hoje eu adulta. Então, meu sistema, ele reagia muito mais. Hoje a minha reação é menor. Não significa que eu não reaja ou que não seja grave. Significa que antes eu reagia de uma forma, hoje eu reajo de outra, mas eu ainda tenho que tomar muito cuidado com o abacaxi. Às vezes eu como? Não vou dizer que não, mas eu vou sofrer as consequências depois. Não vou ter um choque anafilático, né, aquela alergia grave, mas vou ter sim uma reação. Falando... minha irmã, quando era pequena, tinha alergia a corantes vermelhos, então ela não podia comer salsicha, nada disso. Ela empipocava inteira, assim, era bem grave. E corante, tem muita gente que tem alergia a corante. Tem alguns alérgenos que são mais famosos, né, e que são... Não são mais famosos, que eu digo que são mais conhecidos, né? As pessoas conhecem mais. E existem tipos de alérgenos que eles... E tem alguns alimentos que eles são muito mais alérgicos. Ou seja, a maioria das pessoas... ele vai causar alergia na maioria das pessoas. O abacaxi não é um deles. Banana não é um deles. Meu filho já teve alergia à banana. Olha que engraçado. Uma alergia que ninguém tem, mas ele teve alergia à banana. Então, ele ficou um período de tempo com uma alergia à banana, passou. Pode passar, sim. Assim como a alergia ao leite pode passar. A dele ainda não passou, mas pode ser que passe, pode ser que não. Então, assim, existem alguns alimentos que são muito mais alérgenos do que outros. Então, são muito mais famosos, é o que eu digo. E a Amor falou aqui, ó. Minha filha mais nova tem alergia à amoxicilina e à mistura de corantes alimentícios artificiais. Sim, muitos alérgicos a remédios temos também. Eu vi até aqui em cima alguém falando sobre como, então, evitar isso dentro da cozinha, né? Porque no seu post tem, quem já segue a Mari pode até ter visto. Mas que materiais, então, dentro da cozinha, para evitar essa contaminação cruzada, você recomenda? Olha, não é que é proibido usar o plástico, como eu falei. Por mais que ele absorva a proteína, absorve o plástico, o teflon, o bambu, eles vão absorver, mas qual é a substituição? O que a gente pode fazer nesse caso? Se a pessoa ela é alérgica, que vai reagir a traços, tenha utensílios apenas para essa pessoa. Por exemplo, se eu tenho um pote hermético de plástico, eu vou colocar um snack do alérgico. Então, use esse pote de plástico apenas para o alérgico. Não coloque outra coisa que o alérgico não possa. Frigideira. Tenha uma frigideira apenas para fazer as coisas do alérgico. Separe os utensílios. Lógico, estamos falando de extremos, tá? Não é todo mundo que tem alergia que vai reagir à contaminação cruzada. Mas, em casos extremos, né, a gente tem que tomar certos cuidados. O vidro, que é algo que é um material que eu sempre indico. Por quê? O vidro, ele não absorve nada. O vidro simplesmente você lavou. Tá novo. Tá novo. E é uma coisa para a gente observar com as indústrias, né? Todos os materiais que saem em plástico. E, assim, é um nicho de alérgico que a gente está perdendo. Então, assim, o que eu vejo de vidro são coisas mais antigas, aqueles potes de vidro com tampa de rosquear. A gente raramente vê herméticos de vidro. É muito difícil ver herméticos de vidro. Os que têm tampa de bambu. Se a gente for parar para pensar, a tampa acaba sendo de bambu ou de plástico, mas aí é aquilo, deixa só para alérgico. Tenha separados os do alérgicos com os do não alérgicos. Porque é mais prático, mais seguro, né? Eu acho que acaba sendo mais seguro para a pessoa. Porque a gente está falando de saúde em questão de segurança mesmo de saúde. Porque a pessoa pode vir a óbito, sim, dependendo da reação dela, do choque anafilático que ela tiver, ela pode vir a óbito. A gente está vendo muitos artistas, né? Não sei se você acompanha os jornais, mas teve recentemente um ator que teve problema no avião. Ele estava voando, falou que tinha alergia a nuts, que é a nozes, castanhas. Ele falou, olha, eu não posso. Aqui tem? Não, esse alimento aqui não tem. Pois tinha, sim, contaminação cruzada. E ele teve uma reação alérgica, um choque anafilático no avião.
Sorte que no avião, né, eles tinham um médico, eles tinham, né, ele tinha a caneta de adrenalina, então deu tudo certo. Mas Uhum. imagina se não tivesse, né? Pelo amor de Deus. Foi um erro da companhia aérea mesmo, e isso ocorre muito, assim, demais, assim, e é perigosíssimo. Então, a gente eu agora falando como profissional, né, falando como profissional para profissionais, nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos informar, porque é algo muito grave. E assim, na casa que a gente está, do nosso cliente, pode ter certeza, a maioria das casas vai ter sim um Vai ter alérgico. E aí a gente esquenta a nossa marmitinha lá no nosso plástico, no micro-ondas do cliente, e de repente ele vem esquentar alguma coisa, é uma coisa realmente para perguntar. Assim, eu nunca nem tinha pensado nisso até a gente começar a conversar sobre essa live e a gente entrar nesses detalhes. Eu vi que a Beth está dando boa noite, falando misericórdia, realmente é para a gente ficar bem atento. E mais cedo aqui no bate-papo, a Lili, a Eliana da Fluir também perguntou como é que você faz com relação ao seu filho se você deixa essas informações acessíveis, quer dizer, você consegue fazer com que ele saia sozinho e ainda sentir que ele está seguro, ou ele mesmo, como ele já é mais velho, ele já consegue se manifestar sobre o que ele pode, o que ele não pode, ele tem essa consciência, óbvio, né, é a vida dele, mas, enfim, você deixa uma lista, você deixa isso impresso, como que é nesse sentido? O que eu faço com hoje, meu filho tem 10 anos, ele entende, ele sabe o que ele pode comer, o que ele não pode comer. Uhum, Mas a alergia dele foi desde que ele nasceu, ele teve essa alergia, eu descobri com 8 meses, mas ele já nasceu alérgico. Tudo indica que uhum, nasceu alérgico. Então, eu já fui trabalhando desde sempre, avisando, olha, quando tem leite não pode comer. Pergunta, sempre pergunta. Então, ele foi uma criança criada, uhum, né? Já sabendo o que podia e o que não podia. Então, com 2 anos, ele já falava, ele já sabia, ele já me perguntava. Ele uhum, já perguntava para as pessoas, tem leite? uhum. As primeiras palavras dele foi, tem leite. Que borboleteira. Pra creche, a primeira vez que ele foi para a creche, primeiro dia, eu levo tudo, laudos, né? É obrigatório levar. E ele não comeu na escola. Ele ia fazer 2 anos. Ele não comeu nada na escola, não bebeu nem água. E aí me ligaram da escola e eu falei para ele, filho, por que você não comeu? Aí ele falou, não posso comer. Eu falei, não, Uhum. pode comer, coitado. A mãe separou, né? Falei, tudo bem, eles sabem da sua alergia, você pode comer, mas assim, é uma preocupação que ele, infelizmente, vive com ela, ele Uhum. sabe o que acontece, já teve reações graves, principalmente em questão respiratória. Lógico, a alergia alimentar, ele já teve reações graves, mas a alergia que mais me deu trabalho mesmo, assim, de questão de vida ou morte, foi a asma que eu descobri a asma do meu filho porque ele entubou. Ele pegou H1N1 com 4 anos e ele entubou e ficou entre a vida e a morte em 2018, desenganado pelos médicos. Graças a Deus, né? Deu tudo certo, correu tudo Uhum. bem. Mas assim, foi um baque muito grande. E ano passado, novamente, ele pegou H1N1 novamente, mesmo tomando vacinas e tudo, e ele quase entubou novamente por conta da asma. Então, assim, Uhum. a asma dele acaba sendo muito severa, muito grave. Ele faz tratamento, mas eu tenho que tomar certos cuidados com ele, que são detalhes, né? São detalhes e que não é só com ele. Muita gente que tem rinite, a gente precisa tomar certos cuidados. Eu tenho uma rinite alérgica que às vezes eu tô atacada e meu filho não. Uhum. Às vezes algo me ataca e não ataca ele. E Uhum. eu não tenho asma, por exemplo. Então vai do sistema da pessoa. Por isso que a gente tem que saber se informar. Personal organizer, tá indo no cliente, tá perguntando pro cliente se ele é alérgico? Tá Uhum. Pode esquentar essa marmita no micro-ondas? Porque assim, e se a pessoa é alérgica à proteína do leite ou celíaca, por exemplo, que não pode glúten, eu não posso colocar nada com glúten dentro de um micro-ondas de um celíaco, que reage Uhum. gravemente. Eu não posso abrir um pacote de bolacha na cozinha de um celíaco, por exemplo. Uhum. É muito É, profundo. é Eu muito acho que assim, excesso de informação, como a Lili está falando aqui, de carregar a informação comigo, de no caso não conseguir se comunicar, não faz mal nenhum, né? Provavelmente você tem algum plano de backup para ele, caso ele não consiga se comunicar e para ele poder comunicar para outra pessoa de forma escrita, talvez, mas assim.
eu até esqueci de falar sobre isso. O Miguel, ele tem várias alergias. A que é mais grave, mais severa é alimentar. Então, ele anda com uma bolsa. Ele tem uma bolsa, normal, uma bolsa. E dentro da bolsa tem... Eu não tá aqui comigo porque o meu filho está na casa do pai. Eu sou divorciada do pai. Então, ele anda com essas medicações. É uma necessaire, vamos dizer, de plástico que eu deixo. Os remédios. E dentro vai um papelzinho que eu plastifico simples, gente. Um papelzinho simples, plastificado, que está escrito os remédios que estão dentro dessa bolsinha, para que serve, e um plano de ação, Certo. que é o que a gente fala o nome correto, é plano de ação que deu alergia, o que fazer? O que você vai fazer? Tá lá no plano de ação dele, junto com os remédios. Então, é só abrir, tá lá, remédio X, 5 ml, remédio Y, 10 ml, tomar junto, por exemplo. Isso é um plano de ação. Se for ele que está aqui na live, ele está falando que usou os remédios. Eu tive que usar os remédios não. É ele mesmo, meu filho. Filho, depois eu vou conversar, hein? Aquela coisa que a gente estava falando com relação até à higiene dos utensílios, cada um ter o seu utensílio, muito importante ter essa consciência sobre a higiene, né? Sobre a manutenção de máquinas. A gente até colocou uma enquete sobre isso, que eu vou falar mais para frente. Como é importante você ter dado esses exemplos e fazer com que a gente tenha esses exemplos, até fazer uma live sobre isso, faz com que a consciência sobre a alergia cresça. E você falou comigo que 8 anos atrás, né, tempo quando ele nasceu, não tinha tanto profissional assim, gabaritado para atender essas pessoas, e você tem hoje já uma vantagem com relação a isso. Antigamente, gente, principalmente a alergia alimentar, não existia no mercado uma bolacha que não tinha leite, ou um alimento que não tinha o leite. Não que não existia, mas era muito difícil de encontrar. Hoje, por conta dos veganos, existe uma gama de produtos muito grandes e não são tão acessíveis em questão de valores, mas há sim uma acessibilidade melhor do que antigamente, nesse quesito. Mas existem marcas veganas que ajudam muito os alérgicos, principalmente quando é alergia ao ovo, alergia à proteína do leite e alergia ao glúten. Porque muitos veganos também têm essa consciência do celíaco, então existe já muito isso no mercado. Já coloquei o arroba que você me indicou, né? Mandala Comidas, eu digitei aqui para as pessoas verem. Isso, a Mandala Comidas, eu conheci a Mandala quando o Miguel tinha 2 anos, foi logo o início do Mandala. Quem conhece a pessoa do Mandala é a Mo Organizadores, eu vi que ela tá na live. Porque a Mandala, ela é uma mãe de alérgico que viu que no mercado não existia uma demanda e ela criou uma fábrica, que é a Mandala Comidas Especiais. E essa fábrica, ela faz com o alimento sem os principais alérgenos. Olha lá, ela colocando a mão. Minha vizinha. Sim, ela faz sem os principais alérgenos, se eu não me engano, sem os 7 ou 8 principais alérgenos, que é sem camarão, sem castanha, sem soja, sem leite, sem glúten. Como mãe de alérgico, ela é garantia de que está bem cuidadosa, né? Ela deve fazer para casa dela. E principalmente, eu lembro que quando eu comprava na Mandala, logo no início, eu conversei com a pessoa. A Mandala, gente, quando eu conheci, era uma portinha. Hoje, a Mandala, ela é um dos principais fornecedores dos melhores hospitais de São Paulo. Miguel, quando ficou internado num hospital bem conhecido, ele comeu Mandala. Era um fornecedor da Mandala. E eu escolhi esse hospital, o plano de saúde dele foi escolhido por conta desse hospital, por conta da Mandala. Porque eu sei que a Mandala é fornecedora. E eu não vou ter problema, porque eu já tive problema com o hospital. Também tem essa. A gente acha que a gente fazer os hospitais que conseguem fornecer alimentos sem contaminação cruzada, alimentos seguros. Eles são obrigados a fornecer. Mas nem todos têm uma consciência de que é muito grave. Não o hospital, mas assim, às vezes a própria pessoa, a nutricionista que está lá no dia, ou as enfermeiras, às vezes não é nem maldade, é falta de informação mesmo. É falta de explicar mesmo, porque não é algo... E a gente, né, Mari? Assistir uma live aí.
E em caso de, assim, saindo um pouco, assim, da alergia alimentar, né? Falando, existe hoje no mercado bastante coisas de alimentação, mas, assim, Uhum. saindo da questão alimentar para a questão respiratória, que é algo que é grande, a maioria das pessoas tem essa alergia respiratória. Limpeza. Quem aqui dos comentários não limpou a casa e não começou a espirrar? Que é algo normal. Às vezes o cheiro de um desinfetante, o mesmo pó da casa, a gente está espirrando. Às vezes nem acontecia e começa a acontecer. A gente Uhum. vai tirar a roupa de frio, começou o frio, o inverno. Vai pegar aquele cobertor que está lá em cima no guarda-roupa, puxei o cobertor. E aí? A minha Alexa está falando. E aí? E Pega, na taca hora de remédio, não lavar nada, né? Tá preguiça, usa assim mesmo, e aí começa a fazer o quê? tomar Tchim! tomar É. remédio, sem E necessidade. o Porque, não ar-condicionado? Não que seja sem necessidade, é com necessidade, mas poderia ter sido evitado. Uhum. Ar-condicionado. Gente, o ar-condicionado não é para a gente comprar e deixar ele lá. Deixar ele lá e nunca mais esquecer dele, coitado, só limpar por fora, igual o quadro. Não, nós precisamos de manutenção. E já entrando em questão do ar-condicionado, é, vou falar da nossa parceira Brisa, que ela também está fazendo parte dessa live, né, Tati? Uhum. A Brisa está com a gente, a Brisa é uma parceira nossa. E existe uma lei, você sabia que existe uma lei desde 2018 que os estabelecimentos públicos são obrigados a fazerem manutenção de ar-condicionado? É a Tá bom. Lei 13.589, coloquei uma cola aqui, /18. É assim, ó, estabelecimentos do público e coletivo devem ter um plano de manutenção, operação e controle do ar, visando a eliminação ou minimizando os riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Porque o ar-condicionado, ele é extremamente perigoso quando não tem uma manutenção correta. Porque Uhum. fica batendo bactéria, vamos pensar na máquina ar-condicionado. Ele vai puxar o ar para poder rodar o ar e jogar o ar. Ele puxa o ar quente, roda e joga o ar frio. Esse é o dever do ar-condicionado. Quando ele puxou esse ar, ele vai puxar tudo que tem nesse ar. Então, vem as bactérias, vem os ácaros, vem o pó. E existe dentro do ar-condicionado, existe um aparelhinho, é um filtro, chamado filtro. Ele é o filtro, e esse filtro, ele vai filtrar esse ar para poder jogar ele, né? Ele vai Uhum. filtrar o quê? O pó, mas as bactérias. Tem como filtrar as bactérias? Não tem, gente, não tem como. Ela é muito pequenininha, ela vai passar por esse filtro. Então, quando a gente não lava, a gente tá pegando a bactéria, fazendo ela dar um looping Um e voltando. ninhozinho. Um Ela dá ninho de tristeza. E aí a pessoa começa a ligar o ar, começa a espirrar, limpa a casa inteira, troca a cama e não sabe por que tá ruim. Às vezes tá com uma bronquite, não sabe nem de onde veio essa bronquite, e é o ar-condicionado, que não tem uma manutenção. E assim, mais para cima aqui, a gente viu que tem gente que tem alergia até X14. É um produto muito comum, É um que empipocou toda a pele da Libi. Tem a Nath falando que só faz faxina, não faz faxina. Dia da faxina é impossível, ela faz um cômodo de cada dia, porque senão ela não aguenta poeira. E a gente vê pessoas tentando lavar os próprios ar-condicionados sozinhos. E eu fico imaginando o que você está colocando de alérgeno dentro desse produto que vai fazer toda a circulação da sua casa, do seu ar. E olha aí, há muito tempo o ministro da Comunicação faleceu por ter adquirido uma bactéria através do aparelho de ar. Quer dizer, se o ministro de Comunicação passa por isso, que a princípio tem essa lei, essa legislação falando que deveria ter a manutenção, você imagina residências aí particulares que não tomam esse cuidado. A pessoa quer ter o ar, mas não quer ter o cuidado. As coisas não caminham assim, né? Na própria organização a gente fala, tudo que você tem que cuidar. Se você quer ter X mil roupas, você vai ter que cuidar de cada uma delas. E o ar-condicionado faz parte do nosso acervo. Então, assim, ter a Brisa, eu coloquei a arroba aqui, eles comentaram, deram boa noite para vocês. Como parceira dessa live, que a gente vai dar um presentinho, né? Eles vão dar em parceria conosco aqui um presentinho para quem quiser fazer uma manutenção. Nossa, para mim, assim, foi ótimo. Ó, a Brisa Underline Net é a empresa. Eu já vi muitas fotos, depois eu vou te mandar essas fotos para a gente colocar nos stories, de como de manutenção que a Brisa fez.
de como estava o estado do ar-condicionado dentro e de como ficou e como deveria ter, como deveria estar. Gente, é um show de horror. É assim, as pessoas não estão com essa informação, não estão vendo, vamos dizer assim, as pessoas precisam dessa informação, né? Acabam sendo leigas no assunto. Muita gente não sabe sobre a manutenção do ar-condicionado, infelizmente. Mas, assim, se criar uma lei para isso, teve que ser criada uma lei. Porque o ar-condicionado precisa de manutenção, as pessoas estão ficando doentes, é um risco para a saúde. E, assim, tem gente morrendo por conta do ar-condicionado. Ah, o ar-condicionado é o vilão? Nunca. O ar-condicionado nunca é um vilão. Sabe por quê? Porque quando nós temos mofo na nossa casa, o que vai ajudar a não proliferar esse mofo é o ar-condicionado. Muita gente não sabe disso. Mas o ar-condicionado ajuda muito a não proliferação do mofo. Ela ajuda muito a quem... A manutenção, né? Desde que faça uma manutenção adequada. A gente precisa fazer uma manutenção adequada. E é claro que eu tive que pedir para a Brisa um presente, né? Não tem como. Muita gente aqui na live, muita gente falando do ar-condicionado. Eu queria saber dessa live quem é que tem ar-condicionado. Não, você sabe que a gente fez a enquete, né? Eu fiz a enquete para ver quem cuidava dos seus aparelhos de ar-condicionado, até outros utensílios, porque eu pensei assim, de repente uma batedeira, todas elas, a maior parte pelo menos é de plástico, mas a gente tem utensílios que são de vidro e tal, e a gente até que fiquei surpresa, porque teve 67% das pessoas falando que cuidam dos aparelhos, então assim, mas nós temos aí 33% de pessoas que vão usar os serviços da Brisa, porque, assim, não cuidam, né? Então, olha só, a Beth tem 3, o Zé Luiz aqui, que é o meu amigo que eu falei que é bem alérgico e que ia participar, também é viciado em ar-condicionado. Olha aí, gente, dizendo que desenvolveu bactéria no pulmão porque a empresa não fazia limpeza do ar. Você imagina, você, empresário, com a responsabilidade deste BO no seu colo, por um simples cuidado que você deveria ter. Com empresas qualificadas para isso, né? Exatamente. E digo mais, às vezes as pessoas estão falando assim, eu limpo meu ar-condicionado, eu passo um paninho nele, eu pego lá a aleta, para quem não sabe, a aleta é aquela coisinha do ar-condicionado assim, ó, que sobe e desce, fecha e abre, sabe? Ali chama aleta, aquele negócio. As pessoas só passam um paninho ali e acham que tá tudo bem, mas o ar-condicionado ele tem que ser desmontado para se limpar. E não é qualquer produto que a gente pode passar. Alguém colocou aqui, tem que ser o bactericida que é aprovado pela Anvisa. Foi o Jorge. O Jorge é da Brisa. Ele colocou, tem que usar bactericida liberado pela Anvisa. Não é qualquer coisa, né? Tem que ser legalizado. Não é vinagre. Olha o povo me matando. É vinagre que a gente tem que passar no ar-condicionado. A gente tem que passar o produto específico para a bactéria do ar-condicionado. Tem até a Tereza comentando aqui que quando ela vai em lugares que tem ar-condicionado, ela já fica preocupada. Eu não sei se vocês lembram das baladas dos anos 90 que a gente saía, quer dizer, eu não vivia essa época, né, imagina, mas enfim, a gente saía e voltava espirrando preto pelo nariz, porque era imundo, o ar-condicionado era imundo. Então, era assim, você imagina. Ruim, viu? Em barzinho, eu vejo, eu olho até em hospital, o pó, tudo no ar-condicionado. Nas valetas, né? Tudo realmente. De pozinho. Isso significa que a manutenção não está sendo feita e nem a limpeza. Porque não é só a manutenção. A limpeza externa, que aí é da pessoa de casa, faz parte também. A gente precisa limpar. Ventiladores. Ventiladores precisam ser limpos antes de usar. É a mesma coisa. Ele vai rodar lá a sujeira. Muito ventilador, quando a gente olha, tá tudo com uma crosta assim, ó, enorme de pó. Isso, para quem tem alergia respiratória, é muito grave. Nós estamos... Qual é o ar que nós estamos respirando? Exato. Já está poluído o ar. Já não está lá muito bom. O ar da nossa casa tem que ser muito bom. A gente tem que ter uma... até um depoimento aqui da Cleo falando que já usa a Brisa. Já é um cliente da Brisa que veio participar da live se preocupando com as alergias. Nossa, ventilador é um horror. Realmente, assim, pelo visto a gente viu, assim, pelo menos no meu prédio também, eu vejo muita gente com ar-condicionado. Olha, ele manda limpar o ar a cada 6 meses. Se a Brisa quiser comentar aqui qual que seria a periodicidade adequada, né, seria legal. A Nath está falando que nem usa vassoura, deve ser alguma coisa úmida, existem outros produtos. Não usa vassoura. Quem tem rinite alérgica, extremamente alérgica, não se usa vassoura. Na verdade, verdadeira, nós não deveríamos usar vassouras.
Porque a vassoura, a gente pega a poeira que a gente enxerga. O que a gente enxerga, a gente coloca na pá e joga fora. E aquele pozinho que é quase invisível, que a gente não enxerga, e o ácaro, que a gente vai varrer, ele vai subir. Aí a gente limpa a casa inteirinha. Depois de umas horinhas, aquela poeira desce. Aí fica no dia seguinte, nossa, limpei essa casa ontem, nem parece que foi limpa. Já aconteceu isso? Já, todo mundo já passou por isso, né? Quem nunca? Até ouvir a gente falar, alguém falar sobre isso, a vassoura realmente é bem melhor usar uma coisa, residencial de 3 em 3 meses a manutenção no mínimo. Então o Zé tá atrasado aí, tá fazendo só de 6 em 6 meses, são 5 aparelhos, hein? Você imagina o impacto disso na sua saúde, porque ele realmente não abre nem as janelas. Ele só fica com ar direta. Ô Mari, eu tô ficando um pouco preocupada com o horário, porque já são 8h10. Eu vi. Então, assim, eu sei que tá uma delícia. Quem quiser deixar mais comentários aqui também pode ir comentando e fazendo perguntas, mas eu queria saber algumas dicas de você, como especializada para alérgicos. O que você faz quando você chega no cliente, assim, ou pelo menos assim, quais são os principais pontos, os passos que você segue quando você, né, chega lá e tem que criar uma rotina para o alérgico? O que você recomenda, assim, para nós? Vou falar o que eu faço e o que as profissionais deveriam fazer, principalmente as profissionais de organização, tá? A primeira coisa, eu vou perguntar para o meu cliente se ele é alérgico. Independente se estou fazendo consultoria de organização para alérgicos ou uma organização residencial normal. Eu vou perguntar para o meu cliente se ele é alérgico. Eu preciso saber como que eu devo agir. Se o meu cliente é alérgico respiratório, eu vou mexer nas roupas dele para fazer uma organização. Não vai vir um pó? Eu tenho que avisar ele. Às vezes ele não pode estar na casa. Ou às vezes ele tem que estar com o equipamento adequado. Eu uso máscaras. Muitas personal organizer, tem personal organizer que não coloca máscara no seu kit PO, falando de profissional. Eu uso máscara, eu acho importante usar máscara, até porque a gente não sabe o que a gente pode encontrar. Eu já encontrei roupa mofada, guarda-roupa mofado no cliente. E faz mal pra gente, pra nossa saúde. Não é legal, então a gente tem que usar máscara, é interessante usar máscara. Então eu vou sempre perguntar pro meu cliente se ele é alérgico e se sim, qual é o tipo de alergia, para eu poder saber se eu posso levar uma manita, se eu posso levar alguma coisa, se eu posso usar perfume no caso do cliente. Às vezes eu não sei se eu posso usar meu perfume. A gente tem que prestar atenção nisso também. Outra coisa que eu faço, um passo 2, eu vou pedir pro alérgico, quando eu estou atendendo alérgico, conversar com o alergista dele pra gente, por conta do plano de ação. Falando em atendimento pro alérgico. Por quê? Eu preciso saber o que fazer caso aconteça alguma coisa, que é aquilo que eu falei do Miguel, e eu preciso organizar isso pro meu cliente. Eu preciso montar essa bolsinha para o meu cliente. Preciso saber como eu devo organizar esse remédio para o meu cliente. Por exemplo, muita personal organizer vai organizar o remédio. Não sei se você já organizou o remédio, Paty. Mas quando a gente fala de remédio contínuo, onde deixar esse remédio contínuo? A gente não sabe. Se o cliente... Essa semana mesmo, eu deixei na gaveta do closet do cliente. É uma gaveta totalmente voltada para os remédios. 2 clientes eu fiz isso. Quando eu consigo espaço de gaveta, eles ficam ali, ao alcance da mão, né? Não pode ser uma coisa lá em cima da geladeira, que sofre alteração de temperatura. A Beth falou isso também, aqui nos comentários. Tem que tomar muito cuidado com o banheiro. Mas, por exemplo, o do meu filho fica perto da cama. Por quê? Porque ele faz esses remédios à noite. Os remédios dele ficam à noite, então fica do lado da cama. Já os remédios que ele é alérgico, vai na bolsinha e a bolsinha fica na sala. Porque é onde eu mais passo. Para subir pro quarto, eu passo na sala. Para ir pra cozinha, eu passo na sala. Então, isso. Então, para mim, a sala, as bolsas que ficam na sala, já fica a bolsinha dele. Para mim, a sala é o melhor lugar. Então, eu preciso saber disso do meu cliente. Se meu cliente toma um remédio contínuo toda manhã, e ele tem que tomar antes do café da manhã, junto com a água, eu posso deixar ou do lado da cabeceira da cama, com uma água, ou até mesmo perto de algum lugar que ele beba água de manhã. Por isso que a gente fala que a organização é personalizada, né? O que serve para mim não necessariamente serve para você, serve para o nosso cliente. A gente não pode definir um lugar para o remédio se ele toma em lugares diferentes. Realmente é essencial. O remédio contínuo junto com outros remédios da casa. Porque se acontece alguma coisa com a pessoa, tá com uma visita. A gente tem que pensar que a visita precisa saber o que fazer, gente. Exato. Ela não é obrigada a saber. Ela não é obrigada a saber da cabeça dela. Mas a gente tem que falar, olha, aqui tem um plano de ação, é isso aqui que eu preciso, tá aqui. Então, assim, tem que ter
fácil entendimento para quem está ao seu lado, né? Para quem está junto com você te assistindo. Outra coisa, passo 3 que eu faço é alergia alimentar. Eu preciso entender a alergia do meu cliente. Se ele é uma alergia extrema, eu preciso saber, vou trocar o utensílio? Não vou trocar o utensílio? Né? Como que eu vou organizar essa geladeira? Meu cliente tem 2 filhos, um alérgico e um não. Um pode queijo, o outro não pode queijo. Como que eu vou lidar com essa organização dessa geladeira? O que eu vou fazer com essa geladeira? O que eu vou fazer com essa despensa? Preciso entender essa alergia, preciso para eu conseguir saber se eu vou mudar o utensílio, não vou, que utensílio que eu vou usar, qual é o melhor utensílio. Diferentes. Não entendi. Você usa cores diferentes? Eu uso cores diferentes. Quando é assim, 2 crianças, principalmente criança, eu gosto de mexer com cor porque é mais rápido o entendimento da criança. Quando o pote não tem cor, não é o pote colorido, eu coloco aquelas etiquetinhas de bolinha. Certo. Sabe aquelas etiquetinhas de bolinha colorida? Eu coloco aquelas etiquetinhas de bolinha colorida. Ah, que tem a bolinha. É como se fosse até uma brincadeira para criança. Sim, todos os potinhos azuis você pode. sim. Ou todos os potinhos azuis é do Luiz e os verdes é do Felipe, por exemplo. Também é mais uma brincadeira, assim, que eu gosto de fazer, mas assim, usando cor, adoro usar cor, eu acho que cor é dinâmico, cor é mais fácil de entender. Claro que nós temos que pensar em tudo, que organizer tem que pensar em tudo. Quando nós temos uma criança alérgica, que ela é... Como que fala que a pessoa não enxerga a cor direito? Daltônico. Que ela é daltônica. Sim, a gente pode colocar a inicial do nome, enfim, alguma coisa a gente vai ter que criar para identificar. E sabe o que eu pensei na hora que você falou isso? Eu pensei assim, e se ele tiver alergia à cola? Porque eu, por exemplo, alergia à cola, a band-aid, por exemplo, eu ponho em 5 minutos minha pele fica vermelha. Eu não consigo usar esparadrapo, não consigo usar band-aid, eu não consigo usar. Então, alergia cutânea, que a gente chama. Quando tá no potinho, fora do potinho, ou embaixo do potinho, a gente não vai pôr assim, dentro do potinho. Mas embaixo do potinho a gente tem que tomar cuidado. E nós temos que tomar cuidado com luvas. Luva que nós usamos, nós temos que ser alérgico, porque pode ter cliente que é alérgico ao látex. A gente tem que saber. Por isso é importante a gente saber se o nosso cliente é alérgico e ao que ele é alérgico. Já estão dando a gente para você fazer um curso aqui, Mari. Acho que tem saída, hein? Até os pais vão poder participar, né? Não é uma coisa só para a gente que atende. Às vezes tem uma avó que está assistindo, que tem um neto assim. Olha aí, até remédios, ó, aspirina, Tilenol, dipirona, penicilina e carne de porco. É uma pessoa que tem que sair com isso tatuado no peito, praticamente, porque se ele chegar numa emergência... Porco, meu filho tem uma pulseira. Alergia, que eu ganhei num encontro de alérgicos da Filho Alérgico Mãe Surtada, que é as camisetas que eu uso, eu devia estar até com uma, até esqueci de pôr na camiseta, que ela fez um encontro para alérgicos e ela deu uma pulseirinha, aquelas pulseirinhas de borracha, que tá escrito alergia, que aí a pessoa sabe que a pessoa tem alergia. Isso é um Miguel às vezes sai com ela. Ó, meu filho falando, a pulseira está aí. Tá aqui, filho, a mamãe sabe. Tá aqui, às vezes eu deixo na bolsa. Quando ele vai para algum lugar, a gente coloca essa pulseira para as pessoas que ela chama atenção, aí a pessoa vai olhar e vai falar, você tem alergia a quê? Aí a pessoa já fica mais ligada. Também é legal isso. Muito bom. E aí você tem um quarto passo que seria a organização mesmo, né? A organização em si. Então, para a gente saber o que fazer em cada caso. Principalmente em questão de bucha de louça. A gente falou muito sobre utensílios. Gente, eu entendo que é muita informação, mas é muito importante a gente saber, e principalmente de algo que é a bucha de louça. Eu vou lavar algo com leite, um copo cheio de leite com a bucha. Vou pegar essa bucha e vou passar no copo do alérgico? Não posso fazer isso por conta da contaminação cruzada. Então, nós temos que também ensinar o cliente, né? No caso, eu ensino meu cliente a ter buchas coloridas. Tem lugares que vendem, não só aquela bucha amarela e verde, que é a que todo mundo usa. Tem rosa agora, né? Tem azul. Tem azul, tem laranja, tem roxa. Na Daiso tem umas coloridas que até amarela, azul, verde. Elas são boas e coloridas, então dá pra gente fazer identificação por cor, que é o que eu sempre uso, cor. Gosto muito de usar a cor, eu acho que é muito mais prático. E
Assim, e a organização em si, né? Aí eu vou entender, depois que eu entendi a alergia, né? Fiz tudo, vou organizar. Como que eu vou organizar a geladeira? A despensa eu vou organizar do jeito pro alérgico. Então, assim, tudo isso são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença na segurança do meu cliente. Gente, é muito detalhe. Eu quero esse curso porque a gente fica se sentindo até insegura, né? De repente, mas assim, vamos aproveitar para entrar nesse assunto sobre os serviços, porque a gente também tem 10 minutos para encerrar. Em primeiro, eu quero saber, assim, desde quando que você está com a parceria com a Brisa, para a gente poder divulgar o presente que eles deram, a gente vai divulgar aqui. Eu vi que tem várias pessoas interessadas em fazer a manutenção, eu vi que a Pelege está comentando, o Zé disse que até tem alergia a trabalho, né? Às vezes a gente tem, mas ele vai fazer uma manutenção maior aí. Pelege, ele é o Ricardo da Sistarp, que é uma empresa de organizadores. Quem quiser organizador também tem a Sistarp. A Sistarp entrou também, então acho que ela também está. Enfim, mas ela tem muitos produtos que dá para a gente explorar nesse mundo, né? Seria ótimo a gente fazer uma outra live com a parceria da Sistarp também. Sim. Eu queria que você falasse, então, desde quando você está com a Brisa, acho que é 2020 que você começou a parceria com eles, então eles são uma empresa antiga, né? Para a gente poder divulgar, eu vou digitar aqui nosso presente. A Brisa está no mercado assim há muitos anos, mas ela é minha parceira desde 2020, que eu tenho essa parceria com a Brisa. Sempre indico ela, é uma empresa que eu indico de olhos fechados de verdade. Eu tenho uma confiança muito grande na Brisa. Eu sei que o trabalho deles é um trabalho sério, porque tem muita empresa de ar-condicionado que não está limpando os ar-condicionados direito. E a gente tem que ter uma empresa que ela seja séria. Então, nós temos que pensar nisso. A Brisa é uma empresa séria. O ar-condicionado, ele é limpo direitinho, certinho. Eles sempre estão atualizados em questões de leis, porque, pode ver, tem uma lei desde 2018. Então, assim, essa lei vai se atualizando. Eles são, assim, bem certinhos, manutenção maravilhosa. E, é claro, que eu não podia deixar de presentear todos que estão nessa live. Conversei com a Brisa e ela deu um voucher de 10% de desconto na manutenção do ar-condicionado. Então, gente, por favor, façam a manutenção do ar-condicionado para ninguém ficar doente. Vocês viram que alguém falou aqui que alguém morreu por conta de bactéria do ar-condicionado. Isso é muito grave. Não precisa nem ser alérgico. Acabei de colocar aqui em cima nos comentários o nosso cupom, nosso voucher, então chama Live Maripati, tudo junto. Coloquei também a arroba da Brisa para vocês entrarem em contato. Você está usando sua caneca aí? Já mostra também para eles, que eles dão até brinde se você contratar aqui com a gente, né? Esse cupom está válido até 31 de agosto. Olha aí a caneca. A gente está fazendo uma pressãozinha aqui, vai que sai uma caneca para algum participante também, né? De repente. A sua caneca tá aqui, viu? A sua é laranja. Amei. Eu pego amanhã. Amanhã gente, eu entrego, viu, a Brisa? A caneca dela. Tem até o Zé mais uma dica aqui sobre banho quente, que às vezes as pessoas acham que um banho quente vai aliviar uma alergia, mas até pior por causa da sensibilidade da pele. Isso. Então, assim, tem gente que tem caspa, seborreia por causa de banho quente. Então, assim, prestar atenção mesmo, né? São coisas que a gente vai aprendendo e que o médico pode falar, Mari. Tem problema no couro cabeludo. Eu tenho dermatite seborreica no couro cabeludo por conta de banho quente. Quando ataca, às vezes eu tenho que usar shampoo especial, não pode ser qualquer shampoo. E tenho a dermatite de contato também, então água quente a gente tem que prestar muita atenção no inverno. E eu acho que a Brisa deveria dar uma caneca para nossos seguidores, para a gente sortear. Pelo menos quem entrar em contato e fechar o negócio, eu também acho. Vou fazer uma pressãozinha aqui, eles já estão marcados aqui. Eu quero começar a encerrar, Mari, essa live, porque a gente tem, deixa eu ver, 5 minutinhos aí para dar 1 hora de live. Eu nem acredito que passou tão rápido. Pode sortear um participante. Então, eu vou publicar essa live, eu gravei a live também para a gente publicar no YouTube, vou colocar uma numeração conforme as pessoas entraram, vou pedir pro Instagram que sortear daquele jeitinho que a gente vê na internet, e o Jorge manda, maravilhoso. Gente, vou começar a encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta para comentar agora, que agora é a hora, né? Ele não pode usar nem sabonete e tal. É grave, assim, são coisas que a gente vai descobrindo. A Hel, que maravilhosa, Elo e Regina entraram para assistir. Pode falar, Mari. JLAGTR. Quem é?
É seu amigo? Você falou? É o José Luiz. Então, pode me seguir, viu? Para você ver É, lá no meu Instagram sobre os alérgicos. Para é você bom. dar algumas dicas. Bom, perguntas, quem tiver agora manda. Vou falar aqui um pouco dos meus serviços, depois eu vou pedir para a Mari falar dos dela. Quem tiver interesse, pode começar a nos acompanhar aqui no Instagram. Acho que a gente demonstrou como a gente tem cuidado com o nosso cliente. Toda live faz essa diferença na forma como a gente atende. A gente aprende cada vez mais. E a nossa forma de fazer com que vocês saibam sobre isso também é fazendo essa live. Eu faço organização da casa em geral, faço lojas, faço empresas, escritórios. Enfim, Mari, fala um pouquinho dos seus trabalhos, Eu queria do que dizer que eu você apoio oferece. o Davidson, né? Quem organiza a Harley Davidson, organiza qualquer lugar. Tudo, tudo, tudo. E design de interiores também, festa, é só chamar. Olha, eu já pedi até dica para a Paty em decoração da minha casa, viu? E eu mudei a sala, viu, Paty? Depois eu te mostro. Ótimo, quero ver. Gente, eu faço organização residencial, faço organização para alérgicos, tanto presencial quanto como consultoria online. Eu dou consultoria para profissionais de organização que precisam dessa consultoria para alérgicos. Também faço Preta, isso, tenho consultoria. Eu tenho uma organização que é para apartamentos pequenos, de 30 a 40 metros quadrados, e também faço organização de projeto normal, tá? Então, quem quiser e precisar, é só me chamar no direct. muito bom. Gente, segue a gente aqui, segue a Brisa. Foi um prazer contar com eles, com esse carinho que eles tiveram com todos, respondendo as perguntas. Mandem as consultas, façam seus orçamentos, aproveitem o nosso cupom, tá aqui, Live Maripati. Quem sabe vocês vão viver uma vida melhor aí com ar-condicionado limpinho, entender melhor os serviços deles. E, ai, tô feliz, tá todo mundo comentando que foi legal. Enfim, essa live vai ficar gravada, eu vou postar no nosso feed. E eu queria agradecer a Brisa. Gente, o arroba da Brisa é abrisa_net. Chamam ele lá no direct. Se vocês mandarem no direct, participei da live, quero meu voucher. Pode chamar lá no direct deles, abrisa_net. Eu quero agradecer ao Jorge, né, que ele me ajudou muito, principalmente disponibilizando esse voucher para vocês. E não deixem de seguir a Brisa também. Perfeito. Obrigada a todos. A live daqui a pouco ficará no feed para vocês. Mari, muito obrigada pela participação. Adorei, você sabe de tudo. E a gente se vê numa próxima. Vamos ver o que a gente pode falar aí de uma coisa mais específica e marcar teu curso. Vou fazer o curso, gente, prometo. Beijos, boa noite, bom descanso para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.